Gente, hoje eu vou falar sobre um livro que eu li no comecinho do ano, estava guardado e faz uns dias, mexendo em umas coisas, eu o encontrei. E reli e deu vontade de falar um pouco sobre esse livro, dividir algumas coisas que eu acho bem interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo e pensarão em ler o livro futuramente. É um livro fininho, tá aqui, e aqui está o livro. Cascas, como se pode ver, Cascas, escrito por Georges Didier Huberman. Em junho de 2011, o autor Didier Huberman viajou a Auschwitz. E foi como visitante comum, levou a câmera fotográfica. Ele é um historiador, é filósofo, é um estudioso do campo das artes. E Auschwitz-Birkenau é hoje um museu. Um museu frequentado por muita gente e tal. E ele foi por conta disso, ele foi como historiador, foi como filósofo, foi como fotógrafo e na entrada aquele espaço tem muitas bétulas e ele colheu algumas cascas que estavam no chão. A casca vai secando da árvore e vai caindo. Ele colheu algumas, tirou muitas fotos e quando voltou para a França, ele é francês, pôs tudo em cima de um móvel e ficou observando aquelas imagens, tanto das cascas de bétulas quanto das fotografias. E começou a perceber como aquelas imagens eram potentes, como aquelas imagens eram subversivas. Aquelas imagens, para ele, era um caminho de ruptura em relação a tudo que ele viu lá no museu. Tem uma coisa da memória aí, de uma memória que Huberman não viveu, mas que os seus avós, que eram poloneses, passaram arduamente pela perversidade que foi o Holocausto, pois foram mortos em Auschwitz. Então, tem um turbilhão de sensação, né? São muitas sensações envolvidas em tudo isso. E a partir daí, ele, ele faz uma interessante reflexão. O livro vai caminhando por reflexões maravilhosas. Ele vai fazendo os relatos, vários relatos de tudo o que ele encontrou naquele espaço. É como se, de certa forma, ele procurassem os avós na câmara de gás, procurassem nos galpões, procurassem nos diversos lugares sentir alguma coisa que estabelecesse essa relação com os avós. Ele aponta uma coisa muito interessante que ele aponta é que na entrada há duas cercas de arame. Uma cerca de arame original, com o arame todo enferrujado, é lá de final dos anos 30, quando o espaço, quando Auschwitz foi construído, e uma cerca mais nova, com arame ainda cinza, ou seja, o banho do arame ainda está novo. E ele chama isso de uma cerca de cultura, que aquela cerca é para que os visitantes, as pessoas que vão ao museu, não passem tão próximo da cerca velha, até como maneira de preservá-la. E então você tem uma cerca de barbárie, que é a cerca original, e essa cerca que está ali por conta do museu, ele chama de cerca de cultura. Então, caminhando por ali, ele percebe que um passarinho pousa no chão, no espaço entre uma cerca e outra. E ele, naquele momento, ele registra, tira uma fotografia
e diz que o passarinho pousou entre a barbárie e a cultura. Caminhando pelos espaços, só uma coisinha aqui. Essa foto do passarinho, inclusive, ela está aqui, ó. A gente tem aqui, ó, esse arame aqui é o arame da cerca de cultura, e a cerca que está mais ao fundo é a cerca de barbárie, e o passarinho pousando entre as duas. Então isso para ele é uma imagem subversiva, é uma imagem que de certa forma subverte a relação do espaço, a relação com o espaço, dá até uma leveza para esse espaço historicamente tão pesado. Ele começa a narrar os diversos lugares pelos quais ele passa e ele vai a uma parede e começa a falar das sensações de estar naquele lugar. Aquela parede era o paredão de execuções, conhecido também como o paredão da morte. Mas acontece que eles pintaram, jogaram uma tinta preta por cima daquela parede. E essa tinta preta acabou disfarçando, cobrindo, maquiando os pontos, as marcas de balas, porque ali era um paredão de execução. E aí o Didi Oberman diz que ali as paredes de Auschwitz nem sempre dizem a verdade, que é uma fala potente, né? Essa questão da negação, do esconder. Ele chega a dizer, quando ele vai falar da importância da arqueologia como processo de cavar, de escavar o passado e mostrar os registros, porque também ele diz que as palavras não dizem mais a verdade. A gente precisa procurar por outros caminhos de repente. Sobre isso ele disse até uma coisa aqui, sobre a questão das palavras, que também é importante. Ele diz assim: a verdade não é dita com palavras. Toda palavra pode mentir. Toda palavra pode significar tudo e ser o contrário. Então ele vai agir. Esse livro é um livro de arqueologia, é um livro feito por um arqueólogo. Um arqueólogo, filósofo, fotógrafo, historiador, mas principalmente um arqueólogo que tem naquele lugar memórias familiares, muito presentes, inclusive, naquele momento. Então isso tá no livro, tá no livro. Tá aqui, ó, do título, Cascas a isso aqui. Então, outra coisa interessante é que na entrada do museu aliás, dos campos de concentração, e aqui no caso Auschwitz, Birkenau, há uma placa que diz que diz assim: o trabalho liberta. E sendo aquele é um lugar de negação da vida. Auschwitz foi construído para negar a vida. E eu até penso, por exemplo, nas senzalas, que também são espaços que foram construídos para negar a vida. A senzala negava a vida, Auschwitz, Birkenau negava a vida. E as pessoas, e muita gente trabalhava ali, né? Trabalhava negando a vida de milhares de pessoas. Trabalhava para, de repente, sustentar algumas vidas em casa e negando ali a vida de milhares de pessoas da maneira mais bruta, da maneira mais bárbara. Quando ele traz essa coisa do arqueólogo, o arqueólogo e a memória, a arqueologia é a técnica para explorar o passado. Ele faz um diálogo muito interessante com a obra de Walter Benjamin, que também era um judeu, que também foi perseguido pelos nazistas e que acabou se matando lá nos anos 40. Então, a arqueologia
fomenta a atividade da memória. E para ele, e por conta das alterações que ele percebeu, porque os nazistas queriam apagar todas as memórias, ele diz que as palavras e as paredes e aquele espaço não diz mais a verdade, não dizem mais a verdade. É uma passagem muito interessante, aliás, são muitas passagens interessantes, mas quando ele diz aqui, ó, para se ter uma ideia do ritmo do extermínio, entre 15 de maio e 9 de julho de 1944, foram deportados para Auschwitz-Birkenau 435 mil judeus húngaros, sendo que 24 mil foram assassinados em um único dia. Só para fechar aqui essa nota sobre o livro, aqui diz assim: sabendo que o projeto nazista era fazer desaparecer todos os arquivos, isto é, fazer desaparecer a própria desaparição. Essa crítica é, na verdade, a formulação de um paradoxo terrível. Desaparecer a desaparição. E é por isso que as palavras e as paredes não dizem mais a verdade. E o que ficou e o que fica é o fogo da história, a fumaça dos crematórios, a cinza dos mortos. E todas as sensações. E tudo isso está aqui, em cascas. Mas tem muito, muito, muito mais coisas. Didi Huberman, Cascas, editora 34. Leia, você vai gostar.